Perdão. Então, tá saindo som agora, tá ok. Tava fechado aqui, tava só a imagem. Ok. Tá ok agora o som, estava desligado, né? Então, inicialmente, sejam bem-vindos à nossa aula de regimento interno, né? Lembrando que o regimento interno, né, ele é um mundo, né? São vários, repito, são vários artigos, vários assuntos, né? A Câmara Municipal não tem concurso público que trate sobre regimento interno, então eu fiquei muito restrito, né, para fazer sobre isso, e o que eu pude fazer é buscar questões que tratasse de regimento interno de Câmara Municipal para que a gente pudesse falar efetivamente, né, sobre esse tema. Então, diante disso, eu confeccionei questões que eram mais abordadas nas provas de concurso público e vamos tentar falar nessas 2 horas, ou mais de 2 horas, sobre diversos temas, variados temas, no que diz respeito ao regimento interno. Tá certo? Então, a gente vai iniciar. Uma outra questão que eu queria pontuar, antes que a gente iniciasse propriamente dito a correção do nosso exercício. Parece que ficou houve um ruído aqui nas comunicações com relação a material. Gente, quando eu falei que os comentários estão na aula, é porque eu faço os comentários na aula, escrevo, né, sobre os assuntos, não vai ser diferente. Eu também vou escrever. O material que vocês detêm é o que está em PDF que vocês receberam. E agora os meus comentários ficam na aula, e se o colega, porventura, quiser novamente assistir a aula, creio que sim, ele vai poder efetivamente, né, ver novamente e, enfim, tirar suas dúvidas sobre os assuntos. Então, a gente vai bem devagar, repito, as perguntas sobre regimento interno, elas são as mais variadas possíveis, são vários temas, né, e a gente vai tentar aqui abordar de maneira pontual, né, os temas relativos à Câmara Municipal, em especial o regimento interno. Tá certo? Pois bem, essa primeira pergunta aqui, ela foi abordada em vários concursos públicos que trata de regimento interno, né? É de acordo aqui com as sessões ordinárias, né? Então, diz assim, de acordo com o regimento interno, as sessões ordinárias realizadas às terças-feiras e quintas-feiras, né? E aqui eu já queria, né, falar sobre um aspecto. O artigo 108 do regimento interno, ele fala assim, nas terças e quintas-feiras, né, dos meses de agosto, setembro e outubro, a sessão será das 9h30 às 15 às 13 horas. Está lá no artigo 108 do regimento interno. Perfeito? Aí, por que é isso? Porque vários alunos me mandaram perguntas, porque há uma diferença entre o artigo 108 e o artigo 113. O 113, que é a pergunta da resposta, diz: as sessões ordinárias terá início às 9 horas, com duração de 2 horas e 30 minutos. Está escrito no artigo 113. Perfeito? Repito, está escrito no artigo 113. Aí o 114 diz: as sessões ordinárias. O artigo 114 diz: as sessões ordinárias serão divididas, né? Serão compostas, né? Primeiro, de um pequeno expediente, que terá a duração improrrogável de 90 minutos, né? E destinam-se esse pequeno expediente a pronunciamento dos vereadores, né? São 6 vereadores que fazem uso da palavra nesse pequeno expediente, né?
Bom, e a inscrição é feita em livro próprio, 10 minutos ou 5 minutos antes do início. Depois ele fala, a sessão ordinária será composta de um expediente. Terá duração improrrogável de 30 minutos, né? 15 horas e 30 minutos será feita a leitura e a aprovação da ata da sessão, né, anterior, também de matérias, repito, a feito do executivo material, do executivo municipal e de outros órgãos. Depois é feito de uma ordem do dia, com duração de 90 minutos. Perfeito? Término às 18 horas da ordem do dia. E a matéria é realizada e é anunciada no dia anterior. Depois, horários destinados aos líderes. E, por fim, explicações pessoais, né? Explicações pessoais, que terão no máximo 30 minutos, 5 minutos para cada vereador, de matérias, né? Sobre atividades pessoais dos vereadores que foram discutidas, debatidas naquela sessão legislativa. Então, 2 horas e 30 minutos é a duração, artigo 113, né? Mas as terças e quintas-feiras, nos meses de agosto, setembro e outubro, né, terá início às 9h30, né, às 13 horas. Então, muita gente me mandou mensagem que tinha, né, discussão sobre esse assunto do artigo 108 e do artigo 113, né? Perfeito? Então, primeira questão, né? Primeira questão, bem simples, 2 horas e 30 minutos, né? Que versa aqui sobre este assunto. A segunda questão, deixa eu marcar aqui a minha caneta. A segunda questão trata sobre comissões permanentes. Essa questão da comissão permanente tem uma pegadinha aqui nessa comissão permanente, né? A comissão permanente, né, ela está lá, deixa eu botar aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo botar aqui um ESC. Não consigo. Eu consigo aqui. Bom, essa questão aqui, ela está lá, né? Primeiro no artigo 42A. Exatamente, Marcelo, né? Exatamente, houve uma alteração, Marcelo, desse assunto. Não foi por época da eleição, não. Houve realmente uma alteração deste horário com relação à sessão ordinária. Tá certo? Houve uma alteração, e no regimento interno, esse que foi publicado em abril, houve essa alteração, inclusive, o artigo 108 tem lá riscado. Deixa eu ver se eu pego aqui, Marcelo. Acho que está aberto aqui. Aqui. Vamos passar aqui para o artigo 108. Eu deixei aqui aberto para ter dúvida. Ó, o 113, está lá, ó, é o que você perguntou, Marcelo, aqui, ó. As sessões ordinárias terão início às 14 horas. Repare que está aí, alterado pela resolução número 346 de 2006, de julho de 2006. Está vendo aqui? Ó? Vou marcar aqui para você dar uma olhadinha. Ó. Tá aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Vou marcar aqui, ó, em negrito. Ó. Tá vendo? O 113, que alterou o início às 14 horas. Tá certo, Marcelo? Vamos voltar para lá. Pois bem, então o artigo 42A, ele trata efetivamente da composição das câmaras permanentes. Então, antes da gente entrar, né, no que diz respeito à competência, porque a competência aí, né, trata das comissões permanentes. Show, vamos lá. Mas vamos falar da composição. Então, a regra geral, né, é que as comissões permanentes, são 12 comissões permanentes, tenham 5 membros.
Essa aqui é a regra geral. Entretanto, né, nós temos duas exceções, né? Perguntou e saiu? Temos duas exceções na regra geral, né? A de 7 membros, essa de 7 membros, né, é a comissão de legislação, desculpa, justiça e redação final. Então, toma cuidado. Boa noite, fiquei com dúvida. A CMN tem sessões ordinárias pela manhã e pela tarde? Pelo que está disposto, sim, Regis, embora a gente só veja essas sessões pela parte da tarde. Mas é o que está escrito no próprio regimento interno. Aqui, ó. Então, só para você entender aqui, ó. Olha lá, as sessões aqui, ó. Vou marcar para você, ó. Eu não estou colocando em prática, né? Toda vez que eu vou lá assistir, eu vejo pela tarde, mas daqui está escrito. Olha lá, as sessões ordinárias terão início às 9 horas, com duração de 2 horas e meia. Inclusive, ela diz a composição. Show. Eles alteraram, exatamente. Foi o que a Ana Paula falou e o Marcelo falou. Ok? O que o Marcelo me perguntou foi justamente isso, durante o horário da eleição. Exatamente. Publicado antes. Exatamente, Ana. É o que está escrito aqui. Eu estou indo pelo regimento interno. Tá certo, queridos? O que é feito na prática lá pela Câmara Municipal, eu não estou tocando. Estou tocando pelo regimento interno, até porque a prova cai de acordo com o regimento interno. Tá certo? Beleza. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o aulão, né, propriamente dito. Aqui na caneta. Então, 5 membros, regra geral, 7 membros, a Comissão de Legislação, de Justiça e da Redação Final, né? E, por último, deixa eu botar aqui, né? Nós temos a de 3 membros que efetivamente é composta por quem? A Comissão de Ética Parlamentar. Essa é a última, que é as exceções, de 7 membros e de 3 membros. Né? Porém, a composição da Câmara Permanente, das comissões permanentes, que é a pergunta, deixa eu voltar para cá, aqui, né? Diz lá, compete à comissão permanente acompanhar e apreciar programas de obras e planos de desenvolvimento e sobre elas emitir, né, parecer no âmbito das respectivas competências. Está certo? Está lá no artigo 60. Né? Realizar audiências secretas. Não tem audiências secretas com entidades da sociedade civil, com o cidadão, né, ou com autoridades, as audiências são públicas. São públicas. Bruno, os professores para confirmar uma dúvida quanto à questão, a sessão ordinária da 9h30, o que daria 3 horas e 30 de duração de 2 horas. Então, o próprio regimento está contradizendo, é isso? Eu vou voltar lá, Bruno. Olha aqui. O artigo 108 diz assim: as sessões da Câmara Municipal serão
ordinárias, olha lá, ordinárias, aqui, ordinárias, de qualquer sessão realizada nas terças e quintas, nos horários de 9h30 às 13 horas, nos meses de agosto, setembro e outubro. Certo? Regra geral. O 113, mas repare que é apenas nos meses de agosto, de setembro e de outubro. Beleza? O 113 diz: a sessão ordinária terão início às 9 horas, com doação de horas de 2 horas e 30 minutos. Eu sei que há uma contradição, mas, colegas, eu vou repetir: a gente faz prova de acordo com o que está escrito na legislação. A gente está lá, assiste, etc. Provavelmente há alguma combinação de líderes, etc., mas o que está no regimento interno é isso. Beleza? É o que está escrito. Eu tô colocando, eu coloquei aqui o que está escrito. Beleza? Sim, também tem horário de liderança. Terminado o pequeno expediente ali no final, né? Terminado ali o pequeno expediente, também é horário de líder, né? Aí tem essa particularidade que a colega falou. Deixa eu botar aqui. Exato. Perfeito, Ana, é isso mesmo. E foi o que a gente falou no início, quando falamos sobre a divisão das sessões ordinárias. Né? Perfeito? Vamos lá. Então, repito, não vai cair diferente do regimento interno. Beleza? Está escrito. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Né? Receber petições, reclamações, representações ou queixas de pessoa contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas municipais no âmbito de sua respectiva. Também está certo, está lá no artigo 60. Né? Acompanhar, junto ao Poder Executivo, a elaboração da proposta orçamentária, bem como sua execução. Também está correto, e está no artigo 60. Bom, essa aqui está errado, né, que é a número 2. Então, a resposta correta daqui, né, é 1, 3 e 4. Está de acordo, né, com o artigo 60, combinado com o artigo 42A do regimento interno. Beleza? Tudo bem. Próxima questão. Né? Vai aqui uma dica. Muitas questões perguntam sobre a mesa diretora da Câmara Municipal, né? Que, na verdade, toca toda a parte administrativa e conduz a parte legislativa da Câmara Municipal. Toma cuidado, tá? É a competência do artigo 18. Né? E essa pergunta que eu introduzi aqui caiu em várias provas de concurso público. Né? Por quê? Porque, às vezes, na leitura, o colega confunde plenário com mesa diretora. E, nesta confusão, os colegas erram. E aqui não foi diferente. Todas as outras competências eram do plenário e apenas uma era competência da Câmara, da mesa diretora. Perfeito? Né? E diz lá, compete privativamente a mesa diretora. Onde está isso aqui? No regimento interno. Artigo 18. Artigo 18. Compete privativamente à mesa diretora, à Câmara Municipal, além de outras atribuições consignadas no seu regimento, propor matérias sobre fixação da remuneração, né, do Poder Executivo Municipal. O Legislativo não fixa nada sobre o Executivo. Essa fixação da remuneração é do próprio Poder Executivo. Aí você poderia perguntar, Alex, mas aí quem é que fixa a remuneração? Quem é que fixa a remuneração dos servidores do Poder Legislativo? Não é a mesa diretora, é o plenário.
Está lá no artigo 40. Letra B de bola. A criação, a transformação, a extinção de cargos, empregos e funções do Poder Executivo Municipal. A mesma coisa. Isso aqui é do Executivo. Né? Aí você poderia me perguntar, e a criação, a transformação ou a extinção de cargos, empregos e funções do Poder Legislativo Municipal? Também é do plenário. Artigo 40. A fixação da remuneração do Poder Judiciário Municipal. O município não tem Poder Judiciário. Você poderia me perguntar, quem é que fixa do Poder Legislativo? Também é o plenário. Artigo 40. Né? E, por fim, não, perdão, propor projetos dispondo sobre criação, transformação e extinção de cargos dos serviços, agora sim, da Câmara, inclusive fixação da respectiva remuneração, observado, está no artigo 18, né? 18, né? Propor projetos, né? E aqui está observadas as leis, esta é, né, do Legislativo Municipal, está no artigo 18, proposta aí do artigo 18, mesa diretora. E, por último, também aqui, ó, funcionamento, regulamentação do Judiciário Federal, plenário. Se for aqui, era plenário, né? E não tem nada a ver com o Judiciário. Se você prestar atenção nessa questão, os elaboradores das outras bancas que perguntaram sobre este assunto, né? Então, só o colega quiser verificar, essa questão está no artigo 18, inciso 4º do Regimento Interno. Propor projetos, dispor sobre criação, transformação, extinção de cargos, emprego, entendeu? Repare que os verbos lá falam em fixação, criação. Não, aqui é propor projeto. Beleza? Então, plenário. Também está no artigo 40, né? Funcionamento, resolução. Competência. Todas as provas que busquei, baixei, olhei, comparei, tem competência de plenário e tem competência de mesa diretora. Uma questão importante sobre a mesa diretora. Mesmo quando ocorra recesso da Câmara Municipal, a Câmara Diretora não se interrompe o funcionamento. Por quê? Porque eu até peguei aqui o parágrafo 1º e 2º do artigo 18, diz isso. Diz assim, para ser bem explícito, estando a Câmara em recesso e em caso de matéria urgente e inadiável e de interesse exclusivo da Câmara Municipal, o presidente e o seu substituto legal, né, ad referindo da mesa diretora e até mesmo do plenário, sobre assunto de competências dele, ficando sujeito à presença da mesa diretora e do plenário para ratificação posterior. Então, tomar cuidado, elas não se interrompem durante os recessos, mas eu estou falando de quem? Mesa diretora. Mesa diretora, artigo 18. Vai que venha uma pergunta dizendo que ela se interrompe e não se interrompe. As funções da mesa não se interrompem mesmo durante o recesso da Câmara Municipal. Perfeito até aí? Tranquilo. Vamos para a próxima questão, que tem muita questão para a gente falar sobre esse assunto, e esse é um assunto também bem badalado, né? Aí sobre ordem do dia, né? Onde está isso na ordem do dia? É artigo 119 seguinte do Regimento Interno, né? Então, o que diz o artigo 119? Fim do expediente, tratar-se da matéria destinada à ordem do dia, que terá aproximadamente 90 minutos, encerrando-se às 18 horas. Então, aqui. Né? Então, duração, né?
de 90 minutos, encerra-se às 18 horas. É como está aqui. Né? Repito, pode ter prorrogação de horário, diz o próprio regimento interno, né? Então, 5 minutos, né, antes do término, pode haver solicitação, né, apresentada da mesa diretora. A prorrogação. Perfeito? Então, vamos lá. Letra A. A ordem das proposições inseridas na ordem do dia só poderá ser alterada ou interrompida por motivo de urgência, preferência ou adiamento, mediante requerimento apresentado no início ou no transcorrer da ordem do dia e aprovado pelo plenário. Está certo. Está no parágrafo único dos artigos 122. 122. Né? Lembrando, né, que a proposição legislativa, para ser tratada na ordem do dia, tem que ser anunciada com um dia de antecedência. Então, o dia de antecedência para ser analisada no dia posterior na ordem do dia. Perfeito? Até aí? Beleza. Leitura, né? Leitura e despacho das matérias e correspondências recebidas, né? Recebidas pelo presidente ou mesa executiva. Bom, a leitura de correspondência é feita pelo primeiro secretário. E ele é feito na leitura do expediente, não tem nada a ver com ordem do dia. Né? C. Pronunciamento das comissões permanentes dos representantes perante os órgãos. Não, não é da ordem do dia. Fim do expediente, tratar-se-á de matéria destinada que terá duração de 90 minutos, encerrando-se às 18 horas. E depois, ele diz, leitura da Bíblia, do Talmude ou do Alcorão feito pelo vereador, servidor ou qualquer presente, à exceção a convite do presidente. Negativa, a ordem do dia. O artigo 122, inclusive, coloca uma ordem. Diz assim, a votação das proposições da ordem do dia dar-se-á da seguinte ordem. Matéria em redação final, vetos, propostas à emenda à lei orgânica, projetos de lei de iniciativa do Executivo, projeto de lei de iniciativa dos vereadores, projetos de resolução, de decreto legislativo, requerimentos, indicações ou outras proposições. Não tem nada a ver com leitura de Bíblia, bem como comissões permanentes ou pronunciamentos. Então, está no artigo 119 e seguintes do regimento interno. Beleza? Bem devagarzinho. Pois bem. 5. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Natal, toda matéria legislativa de sua competência será objeto de projeto de lei. E toda matéria administrativa, né? Toda matéria administrativa ou político-administrativa, sujeito à deliberação da referenda, será objeto de projeto de resolução ou de decreto legislativo. Neste sentido, constitui matéria de projeto de resolução. Bom, então, primeiro, vamos descobrir, né, para que serve o projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo é matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal. Não está sujeita à sanção do prefeito. Vou repetir.
projeto de decreto legislativo é matéria de competência exclusiva da Câmara Municipal e não está sujeita, né, à sanção do prefeito. Por sua vez, os projetos de resolução são matérias de competência político-administrativa, ou seja, tem caráter de político-administrativa. E é de interesse interno. Vejam que não é de competência exclusiva, mas de interesse interno da Câmara Municipal e também não se sujeita ou independe da sanção do prefeito. Isso que eu estou falando está nos artigos 144 e seguintes da Câmara, do regimento interno. Perfeito? Bom, então vamos lá. Ele diz lá: aprovação ou rejeição das contas do Poder Executivo. É projeto de decreto legislativo. Como ele quer projeto de resolução, está errado. Acusação contra prefeito e o vice-prefeito. Decreto legislativo. Autorização para o prefeito ou vice-prefeito ausentar-se do município por mais de 30 dias. Decreto legislativo de concessão de títulos honoríficos ou qualquer outra honraria a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviço. Tá certo. Então eu vou, Cida, eu não vou escrever, eu vou apenas falar. Perfeito. Concessão de títulos honoríficos ou qualquer outra honraria a pessoas que reconhecidamente tenham prestado serviços em município. Decreto legislativo. E, por último, assuntos de economia interna. Assuntos de economia interna é matéria de projeto de resolução, está certo. Além de assuntos de economia interna da Câmara Municipal, são assuntos de projeto de resolução. Aprovação e reforma do regimento interno. Aprovação e reforma de regimento interno. Sempre lembrando, né, que aprovação e reforma do regimento interno requer maioria absoluta dos vereadores. Ainda assunto sobre projeto de resolução, criação, modificação e extinção de cargos e função de serviços administrativos da Câmara e fixação da remuneração respectiva. Ainda, destituição dos membros da mesa e aplicação de penalidades dos vereadores. E, por fim, licença dos vereadores também é projeto de resolução. Ficou faltando apenas uma matéria de decreto legislativo, que é a aprovação ou rejeição de contas do Executivo e do Legislativo. Então, toma muito cuidado, né, nesses dois temas, resolução e decreto legislativo, porque tem muita pergunta sobre este assunto nas bancas de concurso público. Ok? Então, número 5, letra E. Vamos lá. Questão número 6. Né? O vereador que praticar... Então, aqui nós vamos falar agora sobre as penalidades que podem ser aplicadas aos vereadores. Né? Então, diz lá, o vereador que praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências. Então, aqui ele está falando de compostura, comportamental do vereador. Nas dependências da Câmara Municipal de Natal, nos termos de seu regimento interno, poderá ser sancionado com a penalidade de... Então, vamos lá primeiro, quais são as penalidades aplicadas
aos vereadores de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal. Primeiro, advertência pessoal. Segundo, advertência em plenário, que é quando ele reincide, na advertência pessoal. Depois, censura pública através da imprensa. Depois, suspensão do mandato de 5 a 15 dias. E, por fim, cassação do mandato. Se você olhar aqui, de cara, você já elimina a letra B, porque a gente não tem perda temporária do exercício do mandato. A gente tem a advertência ou pessoal ou em plenário. Então, a gente não tem essa diversão escrita, mas temos a verbal. Censura, somente prevista na forma escrita e publicada no Diário Oficial. Não, isso é uma coisa importante, tá, gente? Ele não fala em Diário Oficial, ele fala através da imprensa. É claro que vai ser por meio do Diário Oficial. E, por último, não tem aplicação de repreensão prevista na Câmara Municipal do Natal. Algumas considerações nós vamos falar sobre este assunto. A primeira que a gente vai falar é sobre a advertência pessoal. Primeiro, a advertência pessoal ela é imposta pela mesa diretora. Mas antes dela ser imposta pela mesa diretora, há um parecer da Comissão Ética Parlamentar. E quando é que cabe advertência pessoal? Advertência pessoal cabe quando o vereador usar de expressões insultuosas, provocar insultos a outros vereadores ou a outras pessoas. Depois, ofender por atos ou palavras, outro vereador da comissão, mesa diretora ou a própria Câmara Municipal. Perturbar a ordem das sessões plenárias e a reunião dos conselhos. E, por fim, cabe advertência pessoal, quando ele acusar de maneira leviana outro vereador sem indicar a prova. Vejam que aí também não tem essa resposta para a gente, porque o que aconteceu é que ele está com problema de comportamento nas dependências da Câmara, certo? Depois, cabe advertência em plenário quando este vereador reincidir nessas faltas que eu acabei de falar, ou seja, se ele reincidir em qualquer falta que caiba advertência pessoal, ele será advertido em plenário, ok? Ultrapassada a advertência pessoal em plenário, nós temos a censura pública através da imprensa, lembrando que a advertência em plenário também é aplicada pela mesa diretora e também requer comissão, da Comissão Ética Parlamentar. Então, repito, a advertência pessoal como em plenário, aplicado pela mesa diretora, tem parecer da Comissão Ética Parlamentar. A terceira, que é a censura pública, é quando, por exemplo, ele foi advertido em plenário por 2 vezes. E essa, já a censura pública, deverá haver deliberação do plenário, ok? E há uma votação aberta e nominativa. Vejam que já mudou, não é aplicado pela mesa diretora, é deliberação do plenário e é feita por meio de votação aberta e nominativa dos vereadores. Também é aplicado censura pública quando ocorrer prática nas dependências da Câmara, ato incompatível com a sua compostura pessoal. Já acertamos a questão. Então, nesse caso, cabe, que é a resposta certa, censura pública através da imprensa. Perfeito? Vamos lá. Também cabe censura pública através da imprensa quando o vereador faltar, sem motivo justificado a 10 sessões ordinárias consecutivas ou 30 intercaladas numa mesma sessão legislativa, ordinária ou extraordinária. Perfeito? Bom, é passível de suspensão de 5 dias a 15 dias
imposta por meio de deliberação do plenário, votação aberta e nominativa, igual à da censura pública, ao vereador que reincidir em faltas que sejam aplicadas censura pública. Ou ainda, revelar o conteúdo de debate, deliberação, documento ou informação que, por disposição regimental ou decisão da Câmara, deva permanecer secreto. E, por fim, cassação, né, do mandato do vereador. E aí vamos lembrar, gente, que da mesma forma que se tem lá, né, na Constituição Federal, que é o artigo 53, que trata, né, desde a expedição do diploma, ou desde a posse, em que pode haver cassação, por exemplo, assumiu lá, aceitou cargo remunerado, né, inclusive aqueles de livre nomeação, ou livre exoneração, né, fez contrato com pessoa jurídica, que cabe, nesse caso, cassação, que é o artigo 24 da Lei Orgânica Municipal do nosso município, né? Atentou contra o decoro parlamentar ou lesionou o patrimônio público, né? Deixou de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias de uma sessão legislativa, né? E o próprio regimento, em seu parágrafo único, ele diz quais são as condutas que atentam contra o decoro, né, do parlamentar, do vereador, né, cometer abuso de prerrogativas, receber vantagens indevidas, usar de forma grave, né, com crimes contra a honra ou incitamento à prática de crimes, praticar irregularidades graves no desempenho da função parlamentar, tudo isso cabe ou sofrer, né, condenação criminal. Lembrando que, nesse caso de cassação, também, né, é a deliberação do plenário e a votação é aberta e nominativa. Então, nós temos duas penalidades que são aplicadas pela mesa diretora e com com parecer da comissão de ética parlamentar, que é a advertência pessoal e a advertência em plenário. E as demais, censura pública, suspensão de 5 a 15 dias, ou cassação de mandato, em que cabe a deliberação do plenário, perfeito, gente? E também tem a palavra somente, e não tem pública. Ele fala censura. Kessia, eu estou me dirigindo a Kessia, que fez a pergunta, né? Kessia, repare que não tem, primeiro a gente não tem a censura. A reprimenda que a gente tem disciplinar contra o vereador, a censura não é censura, é censura pública. Perfeito? É censura pública. Repito, censura pública. Tá bom? A censura pública. Beleza? Ele fala ainda, Kessia, em diário oficial. E não é isso que está escrito. Ele fala através da imprensa. Então, vou ficar com a palavra através da imprensa. Certo? Porque a imprensa pode não ser diário oficial. Tá bom? Nós temos imprensa que não é o diário oficial. Beleza? Vamos lá para a gente dar continuidade ao regimento interno. Né? Então, volta. Não, Lucas, eu estou me referindo à pergunta da colega. A pergunta da colega é o que a letra C está errada? A letra D, né? Desculpa, perdão. Ela falou letra C. É porque, na verdade, a advertência. Exato, não fala em escrito e verbal, ela fala em censura pública. Exato, foi o que eu disse. A letra C fala em advertência escrita ou verbal. E o regimento interno, ele não fala em advertência escrita ou verbal, ele fala advertência pessoal ou advertência em plenário. Nem uma coisa, nem outra. Beleza? Diana, Kessia e Lucas. Perfeito? Então, repita, a letra C fala em advertência escrita ou verbal. E, nesse caso,
Exato. Exatamente, Diana. Exatamente, Diana. Não fala escrita nem verbal. Ela é ou pessoal ou ela é em plenário. E a letra dela fala em censura. E, na verdade, não é censura pública. Eu posso censurar uma pessoa e pode não ser pública, pode ser pessoal. Não é isso? Não podemos censurar uma pessoa de maneira direta. Tá bom? Lucas, Kessia e Diana. Entendidos? Ok? Show, beleza. Então, censura pública, comportamento. Ok, Diana, beleza. Tranquilo. Show. Então, vamos lá para a gente dar continuidade à nossa aula. Né? Próxima. Essa aqui eu acho legal. Né? Então, vamos lá. Então, só lembrando, né, número 6. Cadê? Número 6, a resposta correta é letra A, censura pública. Tá? Número 7, né? A número 7 diz assim, e aqui tem uma confusão, eu até peguei isso aqui. O artigo 87, ele fala em justificativa de faltas. E o artigo 88 fala em licenças, né? E eu tenho licença por doença, licença gestante, licença paternidade, né? Eu tenho desempenho de missões temporárias do município e tenho licença para tratar de interesses particulares. E aqui as regras, elas são muito parecidas com a própria Constituição Federal, né? Então, vamos lá. O que diz o artigo 87? Né? Para efeito de justificativa das faltas, repito, não é em relação à licença, é justificativa das faltas. Vou repetir, é justificativa das faltas. Ele diz assim, em relação à justificativa das faltas, né, consideram-se motivos justos, né? Justos. Doença, casamento, falecimento de parente até 3º grau, intimação de audiência judicial e desempenho de missões oficiais da Câmara. Perfeito? E essas justificativas, ela é requerida diretamente fundamentada ao presidente da Câmara. Então, falecer lá, faleceu um parente de 3º grau, ou ele né, vai casar, ele vai fazer um requerimento e envia diretamente ao presidente da Câmara. Aí o 88 diz, o vereador somente poderá se licenciar, que é a questão da pergunta. Também muito abordado, repito, muito abordado nas perguntas de concurso público. Né? Então, diz lá, entre as hipóteses de cabimento de licença vereador de município, não se inclui a licença para, por motivo de doença comprovada. Sim. Em face de licença paternidade. Sim. E também licença gestante. Tá? Tratar de interesses particulares. Sim. Cumprir decisão judicial de suspensão dos direitos políticos enquanto durados seus efeitos. Não. Desempenhar missões temporárias de interesse do município. Sim. O que faltou aqui? O que faltou aqui para dar mais uma licença? Licença para tratar de interesse particular. Né? Lembrando que as licenças por motivo de doença comprovada, motivo de licença paternidade, licença gestante e para desempenho de missões temporárias de interesse do município são remuneradas. A licença para tratar de interesse particular, que pode durar até 120 dias, não cabe remuneração. Das licenças para tratar de interesse particular, não cabe remuneração. As demais, todas cabem remuneração. Perfeito? Na licença
de doença comprovada, o cara faz lá o seu requerimento, manda, né, instruída por atestado médico. Como, pelo que dá a entender o regimento interno, não há serviço de saúde no regimento, no âmbito da Câmara Municipal, é o que dá para dizer, ele fala em médico estranho aos quadros dos servidores. Então, o cara vai lá e manda o requerimento junto. Perfeito? A licença. Vamos chegar lá, Cida. Vamos chegar lá. Tá certo? Estou falando de todas as licenças, a gente vai falar lá. Né? Pois bem. Na licença, né, a licença nunca vai poder ser, né, inferior a 30, nem superior a 120 dias. Tá certo? Que é no caso do inciso 4º. E aí, Cida, eu já até sei onde é a sua pergunta. Né? Eu já até sei onde é a sua pergunta. Cida, né? Deixa eu ver aqui. Na sessão, ele diz o seguinte, né? Isso, já entendi sua pergunta. Na verdade, se você olhar o que ele diz é o seguinte, né? O que ele diz no finalzinho lá do artigo 93, né? Se for superior a 120 dias, chama-se o suplente. Eu acho que é a sua pergunta. Repito, se for superior a 120 dias, em período superior a 30, né? E, no caso das licenças, as outras, com exceção da licença gestante, né? Ok. E, no caso da LTIP, que é a licença para tratar de interesse particular, porque é bem claro, né? Ele diz, né? Por sessão legislativa, então dá a entender que ele pode tratar de interesse particular por cada sessão legislativa e que não ultrapasse 120 dias, ultrapassou 120 e convoca o suplente. E aí, aqui ele não fala em prorrogação. Tá certo? Beleza? Não cabe prorrogação de... Inclusive, ele até diz, né, que caso ultrapasse 120 dias, tem que convocar o suplente, e nesse caso, o suplente tem 15 dias para tomar posse. Ele até fala mais ainda, que se não tiver suplente, ele, em 48 horas, né, ele comunica ao Tribunal Regional Eleitoral, que é o nosso caso, né? Nosso TRE Rio Grande do Norte. Tá bom? Então, a exceção a esta regra aqui, né, de prazo superior a 30 dias, tem ressalvado os casos de licença gestante. Perfeito? Então, a gente esgotou o tema aí, licenças, tá? E afastamentos. Vamos lá para a questão número 8, né? Questão número 8. A questão número 8 diz assim: considerando as normas regimentais da Câmara Municipal, prevêem sobre as proposições, né? E ele quer a incorreta. Também chama a atenção dos colegas, né, que nessa questão, proposições, tem muitas perguntas das brancas de concurso público. Então, é interessante, primeiro, que a gente saiba que é o seguinte: quais são as proposições? O que são consideradas proposições? E eu peguei aqui, propostas de emenda à lei orgânica do município é uma proposição, proposta de lei complementar é uma proposição, proposição de lei é uma proposição, projeto de resolução é proposição, decreto legislativo é proposição, projeto de fiscalização e controle é proposição, emendas e subemendas, proposição, substitutivos, proposição, vetos e pareceres, proposições, requerimentos, proposições, indicações, proposições, né? E recursos, proposições. Então, tudo isso são proposições. Mas vamos lá. Então, diz aí a questão: qualquer vereador poderá requerer o desarquivamento da proposição, certo? É proibido ao vereador apresentar a proposição que verse sobre assunto alheio à competência da Câmara. Nesse próprio artigo 131, parágrafo único, ele diz: a mesa diretora recusará proposição que verse sobre assunto alheio à competência da Câmara Municipal.
C, o requerimento, a indicação e a moção, embora possam ser apresentados, né, pelos vereadores, não são considerados proposição. São. Aqui está errado. E aí você pode falar assim, mas Alex, eu olhei aqui no artigo 131, não tem moção, mas quando você clica no regimento interno e coloca moção, ele diz, moção é uma proposição, embora não esteja no artigo 131, moção também é uma proposição. Tá? E na letra D diz, o vereador que primeiro assinar a proposição será considerado seu autor, podendo ser subscrita pelos demais pares. Está correto. A incorreta é a letra C de casa. Tá certo? Então, repito, leiam este artigo, é importante. Vamos lá. Questão número 9. Inclusive, essa questão número 9, ela caiu recentemente na prova. Alguém fez aí o TJ? Coloca a mãozinha quem fez o TJ. O Tribunal de Justiça. Gente, coloca a mãozinha aí quem fez aí a prova do TJ. Muita gente fez TJ? Sim, isso. Então, quem fez o TJ, as provas da Fundação Getúlio Vargas são difíceis, Evelyn, eu concordo. Eu concordo que elas são difíceis. Mas eu queria dizer que o seguinte, uma questão de regimento interno do Poder Judiciário caiu essa questão. Essa questão aí, ela está na própria Constituição Federal, lá no artigo 27, 29, né, da Constituição Federal, está também na Constituição Estadual, desculpa, está na Lei Orgânica do Município e está no regimento interno da Câmara Municipal. Perfeito? Vamos lá. Então, ele diz lá, sobre o processo legislativo no município de Natal, assinale a alternativa incorreta, né? Bom, a lei orgânica do município poderá ser emendada mediante a proposta de um terço dos membros da Câmara Municipal ou prefeito. Está certíssimo. Ou ainda, né? Ou ainda pela mesa diretora da Câmara Municipal, ou ainda por 3% do eleitorado do município registrado na última eleição. Além dos um terço dos membros da Câmara ou do prefeito pela mesa diretora e por 3% do eleitorado registrado na última eleição. Está correto. E é o que está na letra B. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por pelo menos de 3% do eleitorado municipal registrado na última eleição, né? A proposta de emenda à lei orgânica do município será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. 10 dias. 10 dias. Aqui está a incorreta, né? E, por fim, né, leis que dispõem sobre criação, lei que dispõe sobre criação de cargos, funções ou empregados públicos na administração direta, autarca fundacional, fixação, aumento da remuneração dos servidores, são iniciativas do prefeito, também está correta, né? Está tudo certo. Então, tomar cuidado com esta questão. Lembrando que, até anotei aqui para falar sobre este assunto, não pode ser emendada a lei orgânica do município durante a vigência de intervenção do Estado ou qualquer medida de restrição de liberdades públicas. Perfeito? Não pode. E, por fim, a matéria rejeitada ou a vida prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, que está igual lá à Constituição Federal, está igual à lei orgânica, está igual à nossa Constituição do Estado. Perfeito? Então, ficou letra 9, letra C de casa. Vamos lá.
10, a gente falou uma sobre mesa diretora, e nós vamos falar agora uma sobre plenário. Mesa diretora, artigo 18, plenário, artigo 40. Beleza? Então, diz assim, compete exclusivamente ao plenário, entre outras, as seguintes atribuições. Dar posse ao prefeito, né? Dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, conhecer de sua renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Está certo, artigo 18, desculpa, artigo 40, inciso 4º. Autorizar o prefeito e o vice-prefeito e os vereadores, por necessidade de serviço, ausentados do município por mais de 30, por mais de 15 dias, e não 30 dias, 15 dias. Criar comissões especiais de inquérito sobre fato de determinado interesse municipal, sempre que o requerer pelo menos 2/3 de seus membros, né? E aí a gente vai ver, né? A gente vai ver que está errado. Está errado, porque não são 2/3, é 1/3. Está lá no artigo 72. As comissões especiais de inquérito sobre fato de determinado interesse municipal, né? É pelo menos 1/3 dos membros. 1/3 dos membros, para que tem por finalidade, né? Destinar e apurar em prazo certo fato determinado ou denúncia grave que envolva matéria de relevante interesse do município, ou for ofensa à ordem constitucional, legal, econômica, social do município. Tá? Então, está certo. Alterar, reformar ou substituir o regimento interno. Nós já vimos que é do plenário. Então, a 1 e a 4 estão corretos. Competência do plenário, artigo 20 do regimento interno. Desculpa, artigo 40 do regimento interno. Né? Depois, também cansei de fazer a questão 11 nas provas de concurso público, né? Diz respeito a quais espécies, né? Quais espécies, né? De comissões existe. Inclusive, aqui tem um equívoco, tá, gente? Eu queria que eu mesmo ratificar, depois é que eu vi, agora já ligado, não é a Câmara de Poá, tá? É a Câmara Municipal de Natal, tá? Tá? Só para explicar, eu baixei essa questão aí de uma prova de concurso público, que eu estou retificando, tá? Às vezes o colega vai olhar, muita gente não olhou, já estou retificando. Bom, então, primeiro dizer o seguinte, né? Nós temos as comissões permanentes e as comissões temporárias. Nós já vimos, inclusive, na uma das primeiras questões, né? Qual é a composição das comissões permanentes? São 5 membros, sendo 3 as especiais e 7 a de comissão de redação, né, de justiça e Constituição. Perfeito até aí? Então, dividido em permanentes e temporárias. Perfeito? As temporárias, né, são especiais de inquérito de representação. Então, aqui está errado. Extraordinários. Está errado as ordinárias e transitórias. Sobrou apenas a letra D, permanentes, especiais e de representação. Tá certo? E de representação. Tudo bem até aí? Então, permanentes e temporárias. As temporárias, especiais de inquérito, e as de representação. Bom, assunto importante sobre esse tema, né? Cada comissão, excetuado lá, né, os casos expressamente previstos no próprio regimento interno, regra geral, parecer das comissões são dois prazos, né?
5 dias. Vou aqui, vai travar, mas só para explicar, tá? 5 dias ou 15 dias, são os prazos, né? 5 dias para urgência. Eu sei que está travando aí, mas é só para escrever. E 15 dias, tramitação. Que são prazos, regra geral, para que as comissões emitam seu parecer. Então, repetindo, temporárias. As temporárias são especiais de inquérito e de representação, e as permanentes. As permanentes, nós temos lá, regra geral, 5 indivíduos. Né? 7.3 são as especiais 3 e as 7 para a Comissão de Constituição, Redação e Justiça. Perfeito? Prazos para a emissão dos pareceres, 5 dias para urgência e veto, 15 dias para a tramitação, em regime de tramitação ordinária. Pessoal, um instante, só para fazer uma pergunta. Tá ok? Tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu repito, como nós não temos questões, eu busquei questões de outras bancas e estou tratando dos assuntos que foram mais buscados. Então tá ótimo. Então, show de bola. Então vamos arrochar ou não, então? Beleza, vamos lá. Próxima questão. Isso aqui é uma revisão de tudo que a gente está vendo, tá bom? Então vamos lá. Coçando aqui meu olho, porque tem que ver lá o oftalmologista, meu óculos não está legal, estou enxergando muito pouco. Vamos lá, próxima questão. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Natal, toda a matéria, olha aqui, gente, ó, é a mesma questão, nós já vimos isso, olha aqui, ó. Toda a matéria político-administrativo ou exclusiva, aí a gente viu, matéria político-administrativa, que independe da sanção do prefeito, é projeto de resolução. Toda matéria de competência exclusiva não sujeita à sanção, ela é o quê? Projeto de decreto legislativo. Aqui, ó. Olha lá. Ó. Resolução com matéria político-administrativa. Nós até vimos. E de decreto legislativo, competência exclusiva. Eu vi várias questões perguntando sobre esse assunto. Viu que nós vimos lá a diferença, né, para a gente entender quais eram as matérias de projeto de resolução, né, e matérias que davam projeto de decreto legislativo. Está aqui, fechou, letra. Beleza? Próxima questão. É estranho, Guilherme, né? Guilherme, estranho eu te responder isso. Né? Porque, assim, constitucional administrativa a gente já tem uma ideia, né? Como já teve prova, de 5 a 7, né? A parte específica tem um monte de coisa, né? Eu diria por aí, entre 5 e 7 questões, 5 e 8 questões, né? Ou até menos, né? Porque se fosse comigo, eu até costumo fazer esse tipo de brincadeira, né? Quem for servidor da Câmara tem que conhecer o regimento interno, até porque é ele que trata a vida do servidor dia a dia. Mas eu votaria aí 5 questões, 6 questões no máximo aí, né? Por isso que esse assunto é ele é muito amplo, né? É esquisito, repito, ele é muito amplo. Eu digo para vocês assim, é cabuloso, exatamente, Diana. Esse assunto aí, ele é o seguinte, eu já li esse regimento aí várias vezes e parece até incrível. Toda vez que eu vou ler novamente, eu encontro um assunto que eu não me lembro de ter lido. Exatamente, Marcela, isso mesmo. Assim, eu repito, né? Eu tentei me ater às provas que eu busquei, né? Eu peguei várias bancas e fui comparando os temas, né? E os temas, eles eram os mesmos. Aí eu montei 20 questões.
Beleza? Mas é isso aí, Guilherme. Eu acho 5 questões, 6 questões. E no máximo, viu? Se brincar, cai até menos. Né? Se brincar, cai até menos, né? Não, Lucas. Sim, então, é o que eu estou falando. A média é de 5 questões. Mas pode ser, inclusive, que ele peça menos. Né? Ele se atenha nas matérias específicas, já que tem várias matérias específicas, para tratar de mais assunto. Pode ser até que eu me surpreenda. O cara vai lá e bate uma questão de regimento interno. Também, João, não. A linha de raciocínio. Deixa eu escrever aqui. É isso aí, Kessia, João, Guilherme. Essa é a linha de raciocínio. Né? A gente tem aí 3 a 5 questões. Eu falei 5 a 7, mas pode ser. Pode ser que caia uma. Né? Como aconteceu, caiu do Tribunal de Justiça, das 10 específicas, caiu uma do regimento interno, que foi essa que a gente acabou de falar. A questão da emenda. Caiu uma do regimento interno, e caiu 9 questões da lei complementar 643 e 715. Pode ser que os caras façam isso, mas sim, o importante é que a gente esteja pelo menos preparado para resolver a questão que caia. Não é isso? Acho que isso é o mais importante. Beleza? Então vamos lá para a gente tratar aí da questão número 13. Né? E diz assim: conforme dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Natal, caso o prefeito municipal pretenda encaminhar a matéria, né, ser de urgente apreciação e votação pela Câmara dos Vereadores, né, mas que esteja em recesso, é correto afirmar que está logo no início do regimento interno, né? Ali os artigos 7º, 8º do regimento, né? Então, primeiro, quais são os períodos de recesso da Câmara Municipal? 1º a 31 de julho, 16 de dezembro a 14 de fevereiro do ano seguinte. É claro que quando ocorre, né, o início de uma nova legislatura, é feita 1º de janeiro, mas o recesso, né, o recesso após essa instalação da primeira legislatura, ela ocorre de 1º a 31 de julho, né? E vai de 16 de dezembro a 14 de fevereiro do ano seguinte. Perfeito? Vamos lá. Letra A. A Câmara poderá ser convocada extraordinariamente durante o recesso para se reunir no máximo 72 horas. Está correto. Esta aqui é quando ocorre a convocação do prefeito. Repito, tem que fazer a regra é a mesma. Quando em recesso, ela é feita pela Câmara. Comunicação pessoal dos vereadores e publicada na imprensa. É a mesma regra. Aí a letra B diz: o prefeito terá que aguardar o fim do recesso. Não, terá que aguardar nada. B, né? C, o prefeito terá que contar com a assinatura da maioria simples. Não precisa, ele pode convocar. D, deverá o prefeito obter requerimento assinado pelos líderes dos 2 maiores partidos da Casa Legislativa. Não precisa. Né? E, por último, o presidente da Casa poderá convocar extraordinariamente a Câmara durante o recesso, a pedido do prefeito, desde que a matéria seja votada, diga respeito à lei orgânica municipal. Não tem essa previsão no regimento interno. Ela só diz que o presidente pode convocar extraordinariamente por meio da deliberação da mesa diretora ou de um requerimento de, no mínimo, 1/3 dos vereadores, ou ainda pelo prefeito municipal. Só. A diferença é que quando a convocação for feita atendendo a deliberação da mesa diretora pelo presidente ou a requerimento de pelo menos 1/3,
O prazo é de 48 horas. No caso do prefeito, a medida leva no máximo 72 horas. Essa é a única diferença. O resto é a mesma. Tem que fazer aviso de publicação na imprensa oficial, comunicação pessoal aos vereadores, a regra é a mesma. Perfeito? Bom, eu coloquei, Diego, estou falando porque vai que o cara faz essa pegadinha, a gente já está com ela na ponta da língua. Uma, quando for o presidente, por meio da mesa diretora, a gente tem que preparar, é guerra, né? Né, Diego? A gente é guerra, né? É guerra, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Vai que o cara me pergunta isso, você tá sabendo. Beleza? Show. Vamos lá. Próxima questão, né? 14, então, a número 13 é letra A, 14, né? Diz assim, com base no regimento interno, né? Mais uma vez aqui, ó. Depois eu vou trocar o material lá, é de Natal, tá? Vou pedir para o professor Vomer mudar, tá? Assinale a alternativa correta. Letra A, né? A Câmara Municipal instalar-se-á em 2 de fevereiro. Não. A instalação é 1º de fevereiro de cada legislatura. E, na verdade, não é de... né? A legislatura, né? Ela começa... Aqui está certo, né? Tem que lembrar só que a legislatura, né? Com duração de 4 anos, ela começa no 1º de janeiro, mas a instalação dela somente é em fevereiro. Tá certo? Só para a gente entender isso. Letra B de bola. O exercício do mandato de vereador dá-se-á 30 dias após a posse. Né? 30 dias após a posse. Né? Então, 1º de janeiro, né? Se for legislatura, aqui está errado também, né? 1º de janeiro, aqui. Perfeito? Bom, vamos lá. A Câmara, o exercício do mandato do vereador, né? Dá-se-á 30 dias após a posse, podendo o prazo ser prorrogado por igual, repito, igual, podendo o prazo ser prorrogado por requerimento do interessado. Primeiro, não são 30, são 15, né? E ele pode pedir a prorrogação, né? Mas para que ele possa pedir a prorrogação, né, tem que ser efetivamente com motivo justificado. Tá certo? Então tá errado. Aí a letra C diz: o vereador que não tomar posse no prazo previsto no parágrafo anterior, sem motivo justificado, entende-se haver renunciado ao mandato. Assim declara o presidente, cabendo recurso ao plenário no prazo de 48 horas. Está correto. Está aí certinho. Tem o prazo aí de 48 horas, né? E aí declara-se e chama-se, convoca-se o suplente. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assume o cargo o presidente da Câmara. Não existe essa previsão no regimento interno. E, por último, a recusa do prefeito eleito a tomar posse importa em renúncia tácita ao mandato, devendo o presidente da Câmara, após decurso do prazo de 15 dias, declarar extinto o mandato. Também não tem essa previsão, né, no regimento interno da Câmara Municipal. Então, tomar cuidado, né, que a legislatura se instala em sessão especial no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao das eleições municipais. Perfeito? Então, beleza. Posse, 15 dias. Só eu até peguei aqui para mostrar, né, essa regrinha dos 15 dias, né, está no parágrafo 5º do artigo 3º. Né? Então, está aqui. Show. Próxima questão. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, as comissões permanentes serão compostas de... A gente já viu essa composição.
A regra geral é que são de 5 membros. E o mandato é de 1 ano. Então, aqui está errado. A letra A, 2 membros e 2 suplentes. Né? O mandato de 1 ano está certo. A letra B fala em 2 membros, está errado. A letra C fala em 2 membros, está errado. A letra D diz 5 membros efetivos e terão um mandato de 1 ano, está correto. Vamos lembrar, né, que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Penal tem 7 membros. E a Comissão de Ética Parlamentar tem 3 membros. Então, para não ter dúvida na hora de perguntar, né? Próxima questão. Aí são perguntas diretas, né? Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, Natal é a sede da Câmara Municipal. Analise as afirmativas a seguir. Ok? 1. Havendo um motivo relevante, por decisão da maioria absoluta dos vereadores, a Câmara poderá se reunir em local distinto, né, do fixado no artigo 1º. Está certo. 2. A Câmara Municipal tem sede na cidade do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, desenvolvendo suas atividades, né, no Palácio Padre Miguelinho. Está certo. As reuniões da Câmara Municipal nunca poderão ocorrer fora da sede. Nós já vimos que já há votação da maioria absoluta dos vereadores. 4. O presidente da Câmara é quem decidirá e expedirá portaria para que a Câmara Municipal, né, possa se reunir em local que não seja a sua sede. Primeiro que não é por meio de portaria, é uma proposição. Né? Tem nada a ver. E tem que ser maioria absoluta dos vereadores. Também está errado. Correto aqui, os números 1 e 2. Fechado. Está aí no artigo 1º para a gente matar logo essa parte inicial. Beleza? Vamos lá para a questão 17. E a questão 17 diz: nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, resolução tal, são comissões temporárias, exceto. São comissões temporárias, né? Bom, exceto. Quais são as exceções? Bom, então a gente viu que tem. As comissões temporárias são especiais de inquérito e de representação. Como ele quer, exceto, a gente tem a de planejamento urbano, meio ambiente e habitação. A de planejamento urbano, meio ambiente e habitação sequer existem como comissões permanentes. São 12 o número de comissões permanentes. Eu até peguei aqui e vou deixar registrado no áudio, né? Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento, Controle e Fiscalização, retificando. Planejamento Urbano, Meio Ambiente e Habitação é uma comissão permanente. Saúde, Previdência e Assistência Social. Defesa do Consumidor, Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Ética Parlamentar, Indústria, Turismo, né? Mulheres, Idosos, Trabalho e Igualdade, Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação, Transporte, Legislação participativa e assuntos metropolitanos. E, por último, desporto e qualidade de vida. São 12. Essa aqui está no inciso 4º, né, do artigo 41, parágrafo 1º. Então, especiais de representação e especiais de inquérito e representação são comissões temporárias. E ele quer comissões, né, permanentes, é a exceção. E a exceção é planejamento urbano, meio ambiente e habitação, que se encontra prevista no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 4º.
Próximo. Bom, a questão número 18 trata sobre, e isso é importante, trata sobre as votações, né? Bom, então a primeira pergunta é, Alex, quantos números são, quantos vereadores? Né? São 29. 29 vereadores. E diz assim, o regimento interno, né, da Câmara Municipal de Natal determina que as deliberações em plenário serão tomadas por, está lá no artigo 37. Primeiro, ela é feita por maioria simples. Maioria simples, né? E a maioria simples está no parágrafo 1º do 37, diz: a maioria simples é a que representa o maior resultado de votação dentre os vereadores presentes à sessão. Está aqui, ó, letra A. Ó. Maioria simples, né? Maior resultado de votação, aqui está mais da metade, mas a expressão é maior resultado dentre os vereadores presentes. Tá? Eu coloquei como letra A, mas vou lembrar que ela fala em maior resultado de votação, né, dos vereadores presentes. Tá? Só para ficar claro. Eu botei mais da metade, mas é maior resultado da votação. Tá? Eu fui mexer aqui na questão, acabei embolando, mas é letra A, é maior resultado da votação. A maioria absoluta, ela compreende mais da metade dos membros da Câmara. E mais da metade dos membros da Câmara nós temos 14, né? Nós temos 15, é mais da metade dos membros da Câmara. Uma coisa é vereadores presentes, a outra é membros da Câmara. A maioria qualificada é a que ultrapassa 2/3, né, de 29. 2 vezes 29 dá 58, dividido por 3 vai dar 16. Então, é 16 ou mais. Porque ele diz, atinge ou ultrapassa 2/3. Então, vou repetir. Maioria simples, né? Maior resultado da votação dos vereadores presentes. Maioria absoluta, ó. Repare que aqui, ó, ele não está falando de maioria absoluta, está falando de maioria qualificada, que é quando atinge ou ultrapassa 2/3. A letra C diz, maioria qualificada esta, mais da metade da totalidade do número. Aqui ele está falando da maioria simples, que é maior resultado da votação dos vereadores presentes. A letra D, ele está falando metade da totalidade dos números, está falando da maioria absoluta, porque a maioria qualificada atinge ou ultrapassa 2/3 dos membros da Câmara. E aí os membros da Câmara é 29, vai dar 16 em seguinte. Perfeito? Maioria absoluta, 15. Maioria simples, maior resultado da votação dos vereadores presentes. E maioria qualificada, né, atinge ou ultrapassa 2/3 dos membros da Câmara. Importante definir essa questão, pode ser que caia na prova. Mais uma questão, né? E aí, aqui, beleza pura. Perdão, Camila, eu fiquei com 16 na cabeça. Na verdade, dá 18, 58 por... Tá certo. Perdão, nossa, fiz a conta errada. Fiz a conta errada, é 19,33. É isso, perdão. Eu botei 49, e na verdade é 59, 58, né? 58 dividido por 3, 18, 58 dividido por 3, vai dar mais de 19, entre 19 em diante, né?
porque atinge ou ultrapassa, né? Vai dar 19, dízima periódica, né? 33, como você falou. Isso mesmo. Perdão. É isso mesmo. Vou até colocar aqui na nossa... Foi um erro de matemática. É isso mesmo. Erro na divisão. 59 dividido por... Erro na divisão. Obrigado. Obrigado, Camila. 19 por 3 vai dar... É isso mesmo. 59 e uns quebrados. É por aí. Perfeito? Vamos lá. Penúltima questão. Nos termos do regimento interno da Câmara Municipal do Natal, a matéria que verse sobre Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais e Plano Diretor da cidade, sujeita à deliberação da Câmara, será objeto, né? Será objeto do projeto D. Isso está lá no 137 e parágrafo único, né? Bom, o parágrafo único do 137 diz assim: é objeto de lei complementar, dentre outras matérias, Código Tributário Municipal, Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Opa, a gente já sabe que é lei complementar. Depois, Plano Diretor da cidade. Opa, já achamos, ó. Tá vendo aqui? Achamos, ó. Beleza? Depois, Código de Obras, Código de Meio Ambiente e Turismo e Código de Posturas. O importante, lei complementar será aprovada em 2 turnos de votação. 2 turnos de votação. Por maioria absoluta dos vereadores. E o intervalo é de 48 horas. Então, a aprovação é em 2 turnos, por maioria absoluta dos vereadores, o intervalo é de 48 horas e ela tem uma numeração diferente das leis ordinárias, que geralmente vem por LC. Né? LC. Show? Então, lei complementar, 2 turnos de votação, maioria absoluta dos vereadores e, por fim, intervalo de 48 horas, né? E, por fim, ela tem uma numeração distinta, né, das leis ordinárias. Beleza? Só para a gente ficar bem fixado isso. E, por fim, a nossa última questão, a questão número 20, né? Que diz assim: analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Né? Correta. Opa. Bom, poderá perder o mandato conforme previsto no regulamento, mas na verdade é regimento, né? O vereador renúncia por escrito nos termos do regimento interno, certo? Tiver seus direitos políticos cassados, certo? Que for declarado réu em processo judicial. Está errado. Por quê? Na verdade, o que o regimento interno diz sobre este assunto é condenação por crime eleitoral que declare a perda do mandato. Que é a próxima. Tá certo. Então, nós já achamos, ó, letra C, ó. Faltou ainda incidência de impedimentos para o exercício do mandato. Perfeito? E, por último, a ausência sem posse por motivo justificado, que é aquele prazo de 48 horas, que, inclusive, tem que chamar o seu suplente. Tá certo, gente? Então, nós finalizamos, né, o nosso aulão de regimento interno. Tentei bater aqui de maneira genérica sobre tudo e ao pouco tempo,
né? E nós chegamos ao fim. Alguém tem alguma pergunta agora inicialmente para fazer? Beleza. Gente, olha só, eu estou me des... Peraí, gente, não precisa se despedir, não. Eu queria me dirigir a vocês todos. Eu queria desejar a todos, né, uma excelente prova. Façam com calma, leiam bastante, respondam. Obrigado. Respondam com calma as questões, beleza? De cargos, Carlos. Entendi. Era só um minutinho aqui. Eu não entendi, Kessia. Plano de cargos e carreiras e salários não é essa aqui. Nossa aula aqui hoje é sobre a questão do regimento interno. Não entendi. Sim. Não entendi. O que você gostaria de saber, Kessia? Ah, sim. Pode ser, assim, foi o que a gente falou, Kessia, né? Em verdade, a gente tem um conteúdo muito extenso de conteúdos, né? É muita coisa. Como o colega falou ali, eu acho que foi o Guilherme que falou, né? O Guilherme falou, a gente tem um conteúdo muito extenso. Pode cair, como pode não cair, né? É muita coisa, né? Só o regimento interno são mais de quase 200, mais de 200 artigos. Assim, complicado, né? Mas, repito, dá uma olhadinha, se não tiver tempo, dentro do seu estudo, do seu campo de estudo, dá tempo de dar uma lidinha, dar uma olhada, é interessante que pergunte. Que dê uma olhada, claro. Perfeito. Tá bom? Então, eu queria desejar a todos uma excelente prova, que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar iluminados. Ok, Kessa, ok. Eu concordo, hein? Vamos para cima, mas eu concordo aqui, antes da gente... Ok, Regi, eu vou ficar aqui com o colega. O colega botou aqui uma questão que eu concordo com ele. Esse edital aqui teve uma puta de uma sacanagem. O seguinte, a modificação, de nada, Cris, ó, de coração, eu agradeço, que foi a questão da modificação, várias modificações nos editais. Isso não existe em edital de concurso público, não. Repito, isso não existe em concurso público, não. Vocês ficaram muito prejudicados com essa modificação. Entra constitucional, sai Lei 8666, entra 1433, sai isso, entra aquilo. Isso não existe, não. Isso é uma baita de uma sacanagem com vocês. Isso não ficou legal. Mas, assim, de toda sorte, vamos para cima. Gosto de sangue, gosto de gás, e que Papai do Céu possa abençoar a mente de vocês no dia da prova. Deus abençoe todos, uma excelente noite, e bons estudos e boa prova de novo, tá bom? Até já, fica com Deus.